Então, gente, pecuária inteligente, estratégia, contratos e tributos. Vem para cá, Gabriela Guazelli e Deise Sacaro Laurindo. A Gabriela é advogada especializada em economia e direito do agronegócio pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Atual diretora de agronegócios da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, com estudos em Smart Contracts pela PUC São Paulo. Deise Laurindo é advogada especializada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Tributário pela Unisul, com formação continuada voltada à tributação no agronegócio. Com vocês, Gabriela e Deise. Boa tarde. Esvaziou já, né, gente? Nós viemos lá da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, e eu não sou natural da pecuária, eu sou natural do hortifruti. Meu pai é um dos maiores produtores de cenoura do estado, então eu já vou adiantar para vocês que não o suficiente eu esteja muito feliz de estar aqui, porque eu vi os meninos começarem o Rematify, fazer esse esforço para implementar a tecnologia no ambiente que era tão tradicional quanto a pecuária, os remates. Eu também estou muito feliz porque no café de vocês tem bolo de cenoura. Então, vamos consumir bastante cenoura. E aí, nós vamos dividir esse momento em duas partes. E eu quero perguntar para vocês, quem de vocês já dedicou algum momento a entender o que de tributário nós teremos mudanças, né, com a reforma tributária? Quem de vocês já se dedicou ou já escutou alguma coisa sobre essas mudanças? Levanta a mão. E vocês se importam de dizer o que vocês entenderam, mesmo que esteja errado, assim, bom, eu entendi que vai ficar mais simples, eu entendi que vai ter um determinado imposto. O que tu entendeu daquilo que tu viu? Bem complexo, muito mais imposto. Muito mais. Quem tinha também olhado? Boa tarde a todos. Eu acho assim que a gente ainda está, nem quem lida especialmente com isso, nós já fomos a várias palestras, nós não somos tributaristas, mas nós queremos entender, e o pessoal, muitas perguntas ainda ficam no ar. O que a gente está vendo, ou o que eu vi, vamos falar por mim, é que tem muita coisa ainda a se aparecer, e eu acho que nós vamos fazer isso aí, nós vamos ser cobaias do negócio. Conforme nós formos usando, né, vai começar os entraves e aí começa, né, o recall disso aí, né? É verdade. É isso aí, no meu entendimento. Muito bom, muito bom. Mais alguém ouviu algum comentário? Eu acho que é muita conversa e pouca coisa se resolve. Então ninguém sabe nada do que vai acontecer. Está todo mundo no mesmo barco aí voando. Isso aí. Então a reforma. É mais ou menos isso. A reforma está batendo na porta, né? E a gente ainda tem muita dúvida sobre isso. Então a gente vai dividir em dois momentos, tá? Como a gente falou de pecuária estratégica, a gente vai trazer para vocês um cenário atual sobre a reforma tributária e depois eu venho com vocês com uma notícia da semana para compartilhar sobre tokenização de vacas e o que isso tem significado no mercado do agronegócio, tá? Com blockchain e um monte de nomes que vocês possivelmente nem gostam tanto. E a parte tributária, eu tenho muito orgulho de dizer que é a Deise que vai contar para vocês, porque vou contar um segredo. Eu fui estagiária, onde a Deise, por anos, foi assessora de um juiz federal. E hoje eu tenho a honra de poder trabalhar com ela lado a lado e de saber que é de tamanha confiança que eu trago para vocês essa informação, né? Que ela é uma estudiosa do tributário. Então, boa palestra e depois eu venho com a fofoca para vocês. Obrigada, Gabriela. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e o convite, e dizer que o senhor está certíssimo. Poucos sabemos ainda, nós temos um ônibus que já começou a andar, mas ainda não terminou de ser construído. Então, quando, inclusive, a Gabriela trouxe o convite da Rematify, que eu agradeço pela oportunidade, inclusive, de estar aqui nesse dia, que, aliás,
onde estão a Natasha e a Gabriela, que fizeram com que eu me sentisse jurássica e com 8 segundos de atenção para falar sobre a reforma tributária. Esse é o meu desafio. Né? Sumiram as duas agora, em vez de vir aqui me ajudar. Né? Cadê as duas? Chama elas de volta. Mas o senhor está coberto de razão, porque nós temos uma mudança de sistema que não se trata apenas de uma mudança de alíquota, de inclusão de novos produtos ou novos serviços na base de cálculo dos tributos, tais como nós conhecemos até hoje. O que nós vemos com essa reforma tributária é uma mudança completa do sistema. Nós vamos ter a extinção de tributos que hoje são tributos que são muito relevantes na arrecadação federal, estadual e municipal, eu diria que até talvez dos principais deles, e uma substituição por novos que têm uma característica completamente distinta. Essa reforma tributária que começou lá em dezembro de 2023, com uma alteração na nossa Constituição, que é a maior lei que nós temos no país, propõe trazer a extinção do PIS e da COFINS, que são de competência federal, do ICMS de competência estadual, que nós conhecemos muito bem, acho que talvez seja o tributo mais próximo de nós, e do ISS, que é, muito possivelmente, a principal fonte de arrecadação dos municípios pelo IBS. Então, nós vamos ter a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, substituindo PIS e COFINS, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substituindo ICMS e ISS. É o chamado IVA dual. De onde veio esse sistema? Esse sistema já é há muito tempo aplicado na Europa, e nós temos a premissa dele é de que o tributo incidiria só sobre o valor que for agregado em cada etapa da cadeia. Mas no Brasil, como a gente acaba dando um contorno muito próprio, muito tupiniquim a tudo que acontece por aqui, não vai ser exatamente dessa forma que esse IVA dual vai funcionar. Nós vamos ter aqui um sistema de apropriação de créditos e depois de desconto desses créditos no momento da saída. Então, tudo aquilo que for custo para um será crédito para o outro. Essa vai ser a lógica do sistema. E por quê? Por que eu vou ter essa lógica? Porque a reforma tributária veio com a ideia de trazer transparência fiscal, ou seja, eu sei o que eu estou pagando e sobre quanto eu estou pagando, diferente de hoje, que muitas vezes nós adquirimos produtos e serviços e nós não sabemos dizer de quanto daquele valor ali que nós estamos pagando, eu tenho de tributos embutidos ali dentro. Né? O ICMS, por exemplo, é um dos impostos que sempre nos surpreende porque nós calculamos a alíquota e não chegamos ao valor destacado. E isso é porque o ICMS é um tributo que é calculado por dentro, ou seja, ele compõe a sua própria base de cálculo. Então, eu nunca vou chegar ao resultado correto que está lá na nota fiscal se eu simplesmente aplicar uma alíquota sobre aquela base da mercadoria que eu estou adquirindo. A conta nunca vai fechar. O IVA vem para trazer um pouco mais de transparência. Ele vai ser um imposto por fora, binacional, né? Nós vamos ter a parte da União e a parte que competirá aos estados e aos municípios. E a ideia dessa reforma tributária é que ela traga também neutralidade fiscal. E o que isso significa? A tributação, esses impostos, não devem interferir nas escolhas, nas decisões dos agentes econômicos. Quem aqui nunca ouviu falar de uma empresa, e eu sei que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um exemplo antigo, clássico e conhecido, que, de repente, muda completamente a sua planta para outro estado, para outra região, em função de um subsídio, de um incentivo fiscal, de um benefício que vai receber no lugar do destino. Todo mundo sabe de casos que são emblemáticos aqui, que o nosso estado perdeu, inclusive grandes multinacionais, em função disso, em função de guerra fiscal, em função da inexistência dessa neutralidade. Então, a reforma tributária vem também com esse objetivo, de não interferir nessas escolhas, de não mudar a forma como os agentes econômicos vão se comportar. E como é que ela pretende fazer isso? Trazendo esses tributos, CBS e IBS, incidentes sobre uma
ampla base, ou seja, tudo vai ser base de cálculo de IBS e CBS, todas as operações com bens ou serviços. Nós não vamos mais ter discussões antigas, como havia, por exemplo, locação de bem móvel, caçambas de entulho, por exemplo, ou locação de veículos. É base de cálculo de ISS ou de ICMS? Bom, ICMS não é, porque ICMS tem que ter circulação de mercadoria, eu não estou vendendo, eu estou alugando. ISS também não é, porque não é um serviço, não tem ninguém prestando serviço, eu estou só locando um equipamento móvel. Nenhum desses dois incidia antes da reforma. Com a reforma, é uma operação que envolve um bem e, portanto, será uma operação tributada. E o pressuposto de quando eu tenho uma ampla incidência e uma ampla concessão de créditos, de tomada de créditos, né? Todas as vezes que eu adquirir bens ou serviços na realização da minha atividade, eu vou tomar créditos para, no final, descontar, eu tenho uma lógica que, em princípio, assegura essa neutralidade. E essa ampla tomada de créditos, e essa ampla base tributária vão realizar a neutralidade se nós tivermos a não cumulatividade, que é o que eu acabei de dizer. Tudo aquilo que é custo para um vira crédito para o próximo da cadeia. E qual é a novidade que nós temos aqui para o agronegócio? Quando eu digo que o IVA dual vem com uma ampla base, ele trouxe também o agronegócio para dentro de si. Antes, especialmente o produtor rural, pessoa física, não era contribuinte de PIS e COFINS, porque PIS e COFINS são tributos devidos pelas pessoas jurídicas. Não era contribuinte de ISS, porque ISS é um tributo devido pelo setor de serviços e o produtor rural não presta serviço. E, em relação ao ICMS, ele tinha o diferimento ou isenção, dependendo do produto, dependendo da região de que nós estejamos falando. Agora, nós vamos ter o fim dos diferimentos estaduais na forma como nós os conhecemos. Haverá ainda um diferimento, mas é uma sistemática diferente, um pouco mais complexa. E nós teremos aqui, para compensar o final desses diferimentos, essa tomada de créditos ampla utilizada na saída do produto, onde eu vou abater tudo aquilo que eu acumulei na minha contabilidade ao longo do período, eu vou abater lá no final, na hora em que eu vender o meu produto, na hora que eu vender o meu gado em pé para o frigorífico, por exemplo, ele vai ser abatido. Só que aí a gente tem aqui um ponto que merece bastante atenção. Se eu for contribuinte de IBS e de CBS, essa condição vai me exigir maior controle. Eu preciso ter controle das minhas entradas e das minhas saídas. Eu preciso saber quais são os meus custos. Eu preciso saber quais são os insumos que eu adquiro. Qual é o IBS e a CBS que estão destacados nessas notas fiscais. Eu preciso registrar isso na minha contabilidade. E eu não estou falando aqui, a gente sabe que a realidade do produtor rural, pessoa física, nem sempre tem a sofisticação de uma pessoa jurídica, nem sempre os controles são os mesmos. Mas ele vai precisar se adequar. Se ele for contribuinte de IBS e de CBS, ele precisa se acostumar com essa nova rotina, ficar atento a esses controles. Ah, Deise, mas como assim se ele for contribuinte, se o produtor rural, pessoa física, for contribuinte de IBS e de CBS? E é aqui que nós temos dos grandes pontos-chave de atenção, que nada vai ser definido agora, como o senhor muito bem disse, mas nós já precisamos ficar atentos, porque isso vai começar a funcionar o ano que vem. Quando é que o produtor rural, pessoa física, será obrigatoriamente contribuinte de IBS e CBS? Quando a receita bruta dele, o faturamento anual dele, ultrapassar R$3.600.000. Nesse caso, ele obrigatoriamente passa a ser contribuinte de IBS e de CBS. Ah, mas eu não faturo R$3.600.000 por ano. Eu preciso ser contribuinte? Não. O produtor que não faturar R$3.600.000 no ano, e aí aqui a gente fala de uma proporção também, né? Vamos imaginar aqui um produtor rural que inicia suas atividades no mês de julho, ele tem que contar do mês de julho inteiro, não importa se começa lá no dia 25 até o mês de dezembro, e fazer uma proporção desses R$3.600.000, mas ele não será obrigado a ser contribuinte de IBS e de CBS. Se ele quiser,
ele pode optar por ser contribuinte. Essa opção é irretratável por todo o ano. É semelhante, mais ou menos, ao que acontece com o Simples Nacional. Não sei se vocês estão mais familiarizados, talvez, com o regime do Simples Nacional, mas é um regime simplificado de tributação, em que as pessoas jurídicas optam lá no início do ano, né, se querem tributar pelo Simples Nacional ou se tributarão por outro regime de tributação, e elas precisam observar esse regime de tributação ao longo de todo o ano. O mesmo vai acontecer com o produtor rural. Se ele optar por ser contribuinte, ele precisa sustentar essa opção por todo o ano calendário. Pode renunciar à opção? Pode, mas vai ser válida só a partir do início do ano calendário seguinte. Então, aqui, nós também temos um ponto que exige bastante atenção e conhecimento do próprio negócio. Por quê? Porque se no final de um ano eu estimar que no próximo período, no próximo ano, o meu faturamento pode ultrapassar 3 milhões e 600, talvez não seja interessante eu passar a ser contribuinte só no momento em que eu extrapolo esse limite, porque eu deixei de tomar créditos desde o início daquele período. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um contribuinte que, em princípio, imagina que não vai ultrapassar os 3 milhões e 600 por qualquer razão, e, iniciado o ano, ele percebe que ele já vem se aproximando desse limite de faturamento. Se ele ultrapassar os 3 milhões e 600 até o limite de 20%, ele se torna contribuinte só no ano seguinte. Até aqui eu consigo lidar bem com a situação. Agora, se eu ultrapassar 20%, eu me torno contribuinte no mês seguinte. Só que tudo aquilo que eu comprei de insumos, de medicamentos, os serviços veterinários que eu tomei, os serviços agronômicos que eu tomei, todo tipo de ingresso de materiais, de produtos, que me dariam direito a crédito, eu não vou conseguir aproveitar. Eu não era contribuinte naquele momento. Então, esses controles é interessante nós estarmos muito atentos. É preciso conhecer muito bem o negócio. É preciso, por mais que quando a gente fala do trabalho do campo, nós estamos falando de uma empresa a céu aberto, e que nós podemos ter perspectivas, mas nunca a certeza daquilo que vai acontecer, é muito importante conhecer o seu negócio, saber do potencial de crescimento dele, estimar quanto eu espero do próximo ano, quanto eu imagino que vai acontecer, e planejar. Buscar auxílio para isso, buscar informação, busquem os seus contadores, busquem as pessoas de confiança de vocês, conversem, coloquem na ponta do lápis. Eu sei que isso todos fazem, todo mundo conhece muito bem, pode até não ser um sistema sofisticado, mas todo mundo tem lá no seu caderninho, né, os seus controles, e sabe do que está falando, e sabe quanto vai atingir, e sabe o que pretende para o ano seguinte. Então, se planejem. E aí, quando a gente fala dessa questão da tomada dos créditos, a cadeia só vai ser neutra se tudo aquilo que for custo para mim gerar crédito para o próximo da cadeia, como eu mencionei. Mas tem um detalhe, né? Se eu não destaco IBS e CBS na minha nota fiscal porque eu não sou contribuinte, eu não vou quebrar essa cadeia? Para evitar esse tipo de situação, o legislador pensou o seguinte: como possivelmente eu terei muitos produtores rurais, pessoa física, e pessoas jurídicas também, tá? Esse limite dos 13.600 também serve para pessoa física. Eu falo muito para pessoa jurídica, mas eu falo muito pessoa física porque nós sabemos que ainda há uma predominância do exercício da atividade rural nas pessoas físicas, tá? Mas esse limite serve também para pessoas jurídicas. Se eu sei que muitos dos produtores da realidade do Brasil são produtores menores, que talvez não atinjam esse limite, e que eles vão vender para adquirentes que são contribuintes, que têm interesse na tomada do crédito, como é que eu faço para não haver essa quebra da cadeia e essa quebra dessa neutralidade que a reforma justamente tenta preservar? Eu vou conceder um crédito presumido nessa aquisição. Ou seja, toda vez que o produtor, o pecuarista, vender o seu boi em pé para o frigorífico e ele não for contribuinte, o frigorífico calcula um crédito presumido nessa aquisição.
E quem é que vai dizer sobre esse crédito presumido? Vai ser o Ministério da Fazenda, por meio de um cálculo que leva em conta diversos critérios que olham para o passado. Eles vão ter que olhar para as operações que já se encerraram, para os custos que já foram realizados, para as vendas que já aconteceram, para tentar estimar de quanto seria esse crédito presumido. E aí aqui nós temos mais um ponto de atenção. Se esse crédito presumido não se aproximar satisfatoriamente, suficientemente, daquele que seria o crédito real na venda do produto, na venda do gado para o frigorífico, talvez esse produtor sofra algum tipo de consequência em relação a isso. Vamos imaginar a seguinte situação, novamente. Acho que os exemplos sempre conseguem assim concretizar bastante, né? Um produtor não contribuinte que acumula no final um custo tributário de 10%. O crédito presumido representa 7%. Nós temos aqui um resíduo tributário de 3%. Ou esses 3% vão espremer esse produtor para que ele reduza custo, para que ele reduza, preço na hora da venda, ou isso vai virar aumento de preço do produto final. Concordam comigo? Porque isso virou custo da operação. Então, é importante que nós fiquemos atentos, e aqui o senhor, mais uma vez, tem razão, nós não sabemos como é que esse crédito presumido vai se comportar. Pela letra da lei, pela forma como ele foi idealizado, deveria funcionar muito bem. Ele deveria ser mais ou menos equivalente a um crédito destacado em nota fiscal, auditável, registrado na contabilidade, pelo valor literal que ele estivesse ali naquele documento. Mas nós não temos como assegurar, nesse momento, que isso vai acontecer. Vai ser, de novo, depois que esse veículo já estiver andando, que todas essas peças efetivamente vão se encaixar e que a gente vai ver se essa engrenagem vai funcionar da forma como ela foi idealizada. Essa é a importância, então, de nós ficarmos atentos a essa questão do crédito presumido. E aí, quando a gente passa especificamente sobre pontos mais atinentes à pecuária de corte, a primeira das nossas conclusões é que a venda de gado passará a ser tributada. Antes da reforma, nesse momento em que nós vivemos agora, como eu referi anteriormente, o produtor rural, pessoa física, não é contribuinte de PIS e COFINS. Ele não é contribuinte de ISS e ele tem diferimento do ICMS. Com a implementação da reforma, o gado passa a ser tributado por IBS e CBS. Não vai ser pela alíquota cheia. Nós estimamos que a alíquota desses dois novos tributos somada chegue em torno de 27,5%, 28%. O gado vai ter uma redução de 60%, ou seja, 40% do equivalente a essa alíquota geral, que vai ser fixada pelo Senado Federal. Então, nós estamos falando aqui de uma alíquota de 11% da venda do gado para o frigorífico. Ou, então, dentro da cadeia, cria, recria, engorda, se for entre contribuintes... então, se for entre contribuintes, nós vamos ter 11% também nessas etapas. A gente sempre vai ter que acompanhar os regulamentos, porque a vida costuma ser mais dinâmica do que a lei. Nem sempre a lei alcança todos os fatos da vida e ela não consegue contemplar tudo o que acontece. Pode ser que, com o andar da carroça e que as morangas vão se assentando, como diz o meu pai, a gente tenha mudanças legislativas para determinados estágios da cadeia serem desonerados, para que não aconteça essa tributação. Mas hoje, no formato como nós temos aqui, nós temos uma alíquota de 11%. E aí aqui começam a nascer alguns problemas e algumas peculiaridades que são muito interessantes e são muito próprias da cadeia da pecuária. Justamente porque o pecuarista vai ter que entender onde é que ele está nessa cadeia. Eu sou produtor, criador de terneiros, eu forneço terneiros para quem vai fazer recria e engorda. Eu estou lá no início da cadeia. Quem é o meu adquirente? O meu adquirente é um também produtor contribuinte ou não contribuinte? Para ele, interessa ou não interessa a apropriação do crédito? Se ele for não contribuinte e eu não contribuinte, me parece uma operação muito tranquila. Ninguém aqui recolhe IBS e CBS, eu vendo para ele mais ou menos como acontece hoje. Agora, se eu sou não contribuinte
e ele é contribuinte, o crédito para ele pode ser interessante. Então, eu tenho que observar, o crédito presumido chega perto daquele crédito real? Vale a pena eu começar a optar por ser contribuinte de IBS e CBS para poder dar o direito a crédito ao meu adquirente, para eu me tornar mais competitivo no mercado? Isso é uma forma de pressionar o produtor a olhar para o negócio dele de uma outra forma? Tudo isso nós vamos precisar observar no andar da reforma, da implementação da reforma. Hoje nós temos muito mais perguntas do que respostas. Foi a minha resposta para a Gabriela quando ela trouxe o convite. Eu disse, eu vou com a maior honra, e sou nora de pecuarista, sou filha de pecuarista, e eles me fazem essas perguntas e eu não sei responder, eles estão de cabelo em pé, porque eles disseram, se dentro de casa a gente não está conseguindo as respostas, onde é que nós vamos buscar? Né? Eu, inclusive, Ismael, pedi para a Deise, assim, será que futuramente no Remodify a gente vai ter, naquela faixa, assim, quando está acontecendo o lote, será que a gente vai ter a informação de contribuinte, não contribuinte? Isso. Porque as pessoas ficam se preocupando com determinados tributos dentro da reforma e, na verdade, a lógica da tributação mudou. E, de repente, isso vai impactar tanto as negociações que daqui a pouco a gente vai ver um impacto nas próprias tecnologias de negociação. Né? Exatamente, né? Exatamente. É aqui que está o ponto. Só que daí o senhor lembra que eu falei que a reforma veio com a intenção de ser neutra e não interferir nas decisões dos agentes econômicos? Está me parecendo meio alegórico, Mas né? ela também dizia que queria simplificar. Isso. Não, promessas nós temos sempre, né? Muitas promessas. Mas então é aqui que o produtor precisa entender, mais uma vez, onde é que ele está na cadeia, quem ele é aqui. A que tipo de tributação ele vai se submeter? Quem é o meu comprador? Quem são os agentes aqui envolvidos nesse negócio? Né? E tem mais uma questão interessante aqui. O boi em pé é tributado na hora de eu vender para o frigorífico. Né? Se eu for contribuinte, eu vou ter que recolher o IBS e a CBS e o frigorífico vai tomar crédito. Mas a carne que sai do frigorífico tem alíquota zero. Eu faria várias figurinhas assim das tuas expressões para mandar para os meus clientes, uma melhor que a outra. A carne foi incluída na Cesta Básica Nacional de Alimentos, com exceção de algumas carnes nobres, fígado de pato, sei lá, tem aí umas exceções, tá? Mas não é a nossa carne, a carne do boi. A carne do boi é desonerada, ela sai com alíquota zero. Então, vocês imaginem a seguinte situação do frigorífico. Tem alguém aqui de frigorífico? Não? Imaginem a seguinte situação do frigorífico. Ele compra o boi em pé, ele se credita, e na hora de vender, ele não tem como utilizar esse crédito. E isso deixou muita gente, e não só na pecuária, em outros setores do agronegócio também, deixou muita gente sem dormir até os regulamentos que foram publicados agora no final de abril, porque até então nós não tínhamos uma previsão, por exemplo, de possibilidade de ressarcimento em dinheiro dos créditos presumidos. Naturalmente, pela nossa legislação, pelo nosso histórico no país, quando eu concedo um crédito presumido em algum tipo de operação, é para que ele seja utilizado só na compensação daquele mesmo tributo. Como é que eu compenso se eu não sou tributado? Né? Então, agora vieram os regulamentos que admitem o ressarcimento em dinheiro, tanto dos créditos reais, destacados nas notas fiscais de aquisição, como dos créditos presumidos. Mas os frigoríficos ainda têm aqui uma vantagem, vamos colocar assim, porque alguns subprodutos do boi são tributados. Né? O couro e o sebo, por exemplo, saem com alíquota cheia. Então, esses créditos aproveitados na entrada podem ser descontados na saída e o que não for vai dar direito a ressarcimento. Eu estou usando o exemplo do frigorífico porque é lá na ponta da cadeia, né, onde todo o trabalho da pecuária termina, né, mas isso fica de mensagem para os produtores de gado também, que sejam contribuintes, que apropriem créditos e que, eventualmente, não consigam aproveitar todos esses créditos. Isso é dinheiro que precisa ser devolvido.
Por isso, de novo, controles. Serão necessários controles. Eu preciso saber dos meus custos, eu preciso conhecer. E eu preciso ter a noção de quanto dinheiro em créditos eu posso ter represado para fazer os pedidos e, depois de feitos os pedidos, controlar o prazo de ressarcimento, que pode ser de 30, 60 ou 180 dias, a depender do caso. Ultrapassou esse prazo, nós temos ferramentas para exigir que esse dinheiro seja devolvido. E a retenção de valores assim já acontece hoje. Já existem inúmeros tipos de operações em outras cadeias de negócios que recolhem tributo a mais, pedem de volta e o valor fica retido na Receita Federal, na Receita Estadual. Há mecanismos de agilizar esse processo, mas para isso é preciso ter controles. Eu preciso saber de quanto eu estou falando, de quando isso foi apropriado. Certo? É mais um ponto. Então, mais uma vez, por hora, ficam os alertas. Eu preciso conhecer o meu negócio, eu preciso ter os controles sobre eles. E aí, quando nós passamos propriamente para o âmbito dos leilões, nós temos algumas peculiaridades aqui, e eu contei toda a história do relógio para agora dar as horas, porque era importante contextualizar tudo isso que está acontecendo na reforma, entender como é que vai ser essa dinâmica de créditos e de débitos, entender como é que vai ser essa operação, qual é a intenção da reforma tributária quando ela diz que vai ser transparente, vai ser neutra, para que nós tenhamos tudo isso em mente para analisar agora, no contexto de um leilão, como é que funcionaria essa dinâmica. Quando eu tenho operação de venda com bens, vai incidir IBS e CBS. Gado é bem, pecuária é bem. Os animais são uma operação com bens. Portanto, nos leilões não existe dúvida nenhuma de que nós vamos ter incidência de IBS e de CBS. E nós vamos ter incidência de IBS e de CBS tanto sobre o serviço prestado pelo leiloeiro, quanto sobre a mercadoria que está sendo vendida neste leilão. Uma novidade aqui trazida pela lei complementar que instituiu a reforma tributária. Gente, eles não vão nem ter fome depois dessa. Não, ainda bem que não foi depois do almoço. O leiloeiro é solidariamente responsável pelo pagamento dos tributos devidos na operação do leilão. Vocês já viram, alguém aqui já conseguiu registrar, por exemplo, vou usar uma analogia, a venda de um imóvel sem recolher ITBI, bate no cartório e o oficial diz: quero a certidão de quitação do ITBI, né? Sabe por que ele faz isso? Porque ele é solidariamente responsável pelo ITBI. Se ele fizer a transmissão daquela propriedade sem exigir a certidão de quitação do ITBI e o município se der conta, opa, esse imóvel aqui trocou de mão, cadê o meu ITBI? E ele não souber explicar, ele paga. Ele paga. Agora o leiloeiro ocupa uma posição parecida. Ele é solidariamente responsável pelos tributos devidos nas operações realizadas em leilão. Acabou o evento. Acabou a graça. Vamos todo mundo embora. Tá vendo? Assim, ó, pessoal da Rematify, o ano que vem, tragam o pessoal do marketing no final. Né? Porque daí elas dão uma animada. Assim. Eu geralmente venho depois das trombetas. Né? O Cavaleiro do Apocalipse, as trombetas, daí venho eu. Está aqui. Agora, o pessoal dos leilões é responsável solidariamente. Tá? Mas nós temos aqui uma ferramenta tecnológica, inovadora, diferentemente do sistema do IVA, que é importado da Europa, já é aplicado há muitos anos nos países europeus. Essa ferramenta nova do split payment não foi observada ainda. Não sabemos exatamente, né? Assim, nós já temos uma noção de como é que ela vai funcionar, mas quando ela começar a operar, é que a gente vai ver também efetivamente como tudo isso vai acontecer, se ela vai de fato funcionar. Muitos países estão olhando para o Brasil na expectativa de que essa ferramenta funcione, porque isso vai reduzir drasticamente a sonegação e diminui também o risco do leiloeiro. Porque no momento que nós temos o split payment, isso significa o quê? Eu tenho a liquidação financeira daquela operação que aconteceu no leilão por meio de uma transação eletrônica, uma transferência bancária, um PIX, até cartão de crédito, se for o caso. O vendedor daquele gado não bota mais a mão em todo o dinheiro, como deve acontecer hoje em dia, em tese, né? Pelo menos a parte da venda e dos tributos. Ele não vai mais ter essa possibilidade, ele não tem mais o dinheiro dos tributos no seu bolso naquele momento, porque o sistema vai fazer uma segregação. Ele já vai separar, naquele momento, o que é comissão, vai para o
para o leiloeiro, e aí o próprio leiloeiro vai ter lá o seu split para fazer o pagamento dos tributos que incidem sobre a sua prestação de serviço. E sobre o valor do gado que está sendo comercializado naquele leilão, nós também vamos ter um split. Uma parte vai de CBS, uma parte vai de IBS, e só o líquido volta para o vendedor. Isso vai mexer com o caixa de muita gente. Porque hoje o que acontece na prática? E vamos imaginar que qualquer contribuinte desses tributos que nós conhecemos hoje, ICMS, PIS, COFINS, eu faço a venda de uma mercadoria, eu emito a nota fiscal, eu remeto essa mercadoria e eu recebo o valor cheio. No mês seguinte, eu emito o documento de arrecadação e eu pago esse documento de arrecadação. Então, eu tenho aqui um capital de giro financiado pelo Estado, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo, mas ele está no meu bolso. Eu ganho um fôlego, eu tenho um tempo até lá. Agora, não mais. Agora, ele vai ser descontado diretamente e eu recebo só aquele valor líquido. Então, isso também vai exigir planejamento. Reduz o risco? Reduz o risco. Diminui aquela possibilidade de o leiloeiro ser solidariamente responsável? Sem dúvida nenhuma. Mas vai requerer planejamento também. E aí, por fim, aquela questão que a Gabriela levantou, que eu fico imaginando aqui, eu não tenho resposta. Eu gostaria de ouvir, inclusive, de vocês que têm muito mais traquejo do que eu nas operações de leilão. Mas vamos imaginar a seguinte situação, que nós temos lotes formados com uma semelhança genética bastante parecida. Eu não quero levar em consideração aqui uma diferença de formação de preço, tendo em vista as características dos animais, a condição genética, peso, idade, nada disso. Nós vamos tomar como critério aqui só o preço. Vamos imaginar um lote de terneiros, né, que lá no CPEA estava, até pouco tempo atrás, R$3.000, mais ou menos, a cabeça. Dados do CPEA, tá, gente? Eu não sei precificar, eu sou filha de pecuarista, eu tenho vergonha, porque eu não sei. Tá? Mas eu estou falando aqui da parte tributária só. R$3.000 a cabeça. Eu tenho um lote formado por não contribuinte. Esse não contribuinte vai anunciar o seu animal por esse preço. O contribuinte, como o tributo é calculado por fora, é 3.000 mais 11%. Então, nós estamos falando aqui, para arredondar, 3.300. Quem é que o adquirente vai escolher na hora de comprar? Se eu sou não contribuinte, eu não tenho nenhum interesse nesse crédito. Eu não quero pagar 13.300, sendo que eu posso pagar 3 por um animal que é equivalente. Mas aí, como é que eu sei que aquele lote é de contribuinte ou de não contribuinte? A gente vai colocar uma legenda, né? Vai ter, olha, o princípio da transparência está lá. Me parece que não seria legal fazer isso, eu anunciar, né? Mas como é que fica o mercado? Como é que fica a dinâmica de quem vende, de quem está todos os dias nessa operação? Exato. É o andar, isso, é o andar das negociações que vai ditar isso. Mas quando a gente pensa só em preço, coloca aquele que é contribuinte numa situação difícil, ou o contrário. Então, de novo, a gente volta para aquele questionamento, será que é neutro? Será que eu vou conseguir atingir aquelas finalidades? Será que trazer o agronegócio para dentro da reforma tributária, sob o pretexto das bases amplas, da tributação ampla, da ampla tomada de créditos, realmente vai realizar tudo aquilo que foi idealizado? A gente ainda não sabe, é tudo muito cedo ainda, né? Muitas coisas acontecerão, como eu referi antes, a gente vai precisar acompanhar, inclusive, as mudanças legislativas aqui, para ver se material genético vai se incluir também como insumo e vai ter só redução de alíquota, se eventualmente vai vir aqui uma desoneração. Se eu estou falando de matrizes, como é que elas vão ser tratadas? Se elas vão ser tratadas da mesma forma como é tratado o gado de corte, né, o gado em pé. Tudo isso a gente vai ter que observar. Por enquanto, está todo mundo com a mesma alíquota. Está tudo igual. Tem os 60% de redução da alíquota padrão, que nós ainda não sabemos qual é. A estimativa é que fique em torno de 27,5%, 28%, mas pode ser mais do que isso. Vai depender de como a calibragem, né? A reforma nunca prometeu diminuir carga tributária, então vai depender de como a calibragem na transição vai funcionar, para que essa arrecadação seja mantida sob a nova sistemática. Então, na verdade, eu quando disse para a Gabriela, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas para trazer, foi justamente porque, nesse ambiente de leilões, nós vamos ter essas figuras todas aqui, que não foram especificamente tratadas na reforma, com exceção da questão da solidariedade, né, no pagamento dos tributos, mas nós vamos ter que acomodar essas diversas camadas de contribuinte, não contribuinte, crédito presumido, crédito cheio,
e o split payment. Eu tenho aqui, mexeram no meu caixa, o dinheiro já não é mais todo meu durante um período como era antes, e a gente vai precisar observar todo esse andamento, e principalmente, se tem uma mensagem que eu acho que é muito importante e que precisa ficar, controles. Cada vez mais conhecer o seu negócio, cada vez mais conhecer a sua operação, saber de quem eu compro, saber para quem eu vendo, saber onde eu estou na cadeia e que posição eu vou ocupar aqui, para que eu não sofra pressão de adquirentes, para que eu não sofra pressão de outros agentes econômicos que me façam espremer o preço, ou então que eu perca a competitividade, que eu seja preterido em relação a outros produtores em função de um enquadramento ou não. Por enquanto é tudo muito prematuro, a gente não tem como afirmar o que vai ser mais vantajoso, né, se aderir ou não ao sistema, por isso que esse olhar vai ser muito importante. Informação, conversar com a contabilidade, manter os seus registros, conhecer o seu negócio. Esse é o principal, acho que é o principal agora objetivo de todos nós, é esse. Quero agradecer mais uma vez o convite da Rematify, parabenizar pelo evento extraordinário. Ano que vem, se eu voltar, eu quero falar antes do pessoal do marketing, porque daí elas dão uma animada, né? Eu nem sempre trago boas notícias, eu sei disso, mas a gente precisa também falar sobre as dificuldades, porque a reforma está aí no horizonte, está batendo a nossa porta e não vai mais esperar muito, né? Janeiro do ano que vem, nós já temos ela aí, como uma realidade. E agora eu vou passar para a Gabriela, que eu tenho certeza que vai falar de coisas mais animadas, mais divertidas, mais tecnológicas. Né, Gabi? Muito obrigada. Vocês viram que espertinho o Estado? Ele cansou de vigiar a gente sobre pagamento de impostos, e daí nessa de contribuinte, não contribuinte, ele fez o quê? Fez a gente mesmo se vigiar e fazer a gente se cobrar entre nós quem paga ou não paga impostos, né? É uma inversão bem interessante. Bom, vamos lá, vamos finalizar com essa notícia que veio essa semana, vocês podem ver a data aí, junho, sobre vacas tokenizadas. Alguém tinha visto essa notícia? Como é teu nome? Eu posso ir, né? Com Kiko. Kiko, o que tu viu essa semana? Num grupo de WhatsApp, lá do Celeiro AgroHub, no Tecnopuc, em Porto Alegre, o nosso mentor lá compartilhou essa notícia. Inclusive, tem participantes que estão lá no Celeiro desse movimento aí. Então, exatamente. E como a gente trabalha com pagamentos, né, a gente tem que dar um olhar sempre... Exatamente. Quando a gente vem em eventos como esse do Rematify, eu entendo, e vamos ver se vocês concordam, que a principal tarefa nossa como palestrante é trazer também informação, atualização, dados importantes como a reforma tributária, mas também trazer coisas que nos provoquem uma abertura de mente, né? Para que a gente saia aqui mais familiarizado com algumas coisas novas que estão permeando pelo mercado. Então, o meu trabalho hoje é fazer com que vocês fiquem um pouco mais familiarizados com esses termos que nós tendemos a escutar mais, porque, na verdade, eles são estratégicos, eles são parte hoje de uma pecuária e de um agro mais estratégico. Mas, para explicar isso sobre tokenização de vacas, a gente vai ter que vir aqui para um assunto bem complicado. Quando eu ligo para algum cartório e falo que eu quero fazer uma ata notarial em blockchain, já me aconteceu em Curitiba de a tabeliã me desligar na cara, porque ela achava que era trote. Então, eu queria perguntar para vocês, quando eu falo blockchain e Bitcoin, de 0 a 10, o que soa de confiança para vocês? Qual é a nota? 0? Veio falar de golpe. Também. 5. Por que 5? Vocês sentiram? Não, mas é um mercado que está em atividade, tu já viu, todo mundo já ouviu falar, então não é nenhum monstro, e só que ainda tu não atuou, por isso que tu não passa na média. Por isso. Ele fala,
tem você. Você também é corajoso. Qual é a confiança de 0 a 10 quando eu falo blockchain? Eu sempre ouvi falar que facilitar nunca foi coragem, né? A gente, como diz o Silvio, a gente ouve muito falar, mas eu acho que é uma coisa que ainda está meio distante, né, da gente, né? Mas não vou saber. Eu acho que vamos ficar na média, Silvio, vamos ficar na média. Então, assim, hoje vocês pelo menos vão sair daqui um pouquinho mais familiarizados, tá? Mas para a gente discernir, porque normalmente, quando a gente fala de blockchain, ele está junto com Bitcoin já. E isso é um erro, tá? Então, primeiro a gente vai discernir isso pensando na perspectiva do Pix, que é uma coisa bem familiar para nós já, né? Então, quando a gente pensa no Pix, qual é a moeda do Pix? Real, né? Real brasileiro. É uma moeda fiduciária, todos nós conhecemos. Quando você faz um Pix, fiz um Pix para você agora, o dinheiro saiu da minha conta e andou até a tua, lá de Caxias para cá? Não andou. É virtual. É uma representação do dinheiro, né? Mas se eu fiz um Pix aqui para a Rematify, não vai sair de Caxias e vir para Camaquã, certo? Agora, qual é a tecnologia por detrás do Pix? Vocês sabem? Eu não sei, eu uso pra caramba, mas não sei a tecnologia que tem por detrás. Quando a Rematify hoje anunciou todas as novidades e implementação 2.0 e condição de localização do site, vocês sabem quanto código foi feito atrás disso? Também não, né? Então, assim, o que a gente tem que observar aqui? Bom, a gente conhece a moeda, é real, não é dólar, não é yuan. A gente não sabe qual é a tecnologia, mas a gente confia. E o dinheiro ele não sai de um lugar para o outro. Ele é só uma representação digital daquilo, né? Não é, de fato, pegamos um monte de dinheiro e voltamos para o outro. Bom, o que eu quero dizer para vocês? A blockchain ela é a tecnologia por trás da operação. E a blockchain é uma tecnologia extremamente confiável, porque ela não permite mutabilidade. Então, vamos pensar o seguinte. Um armazém lá da nossa cidade do interior, a gente comprava no armazém e anotava no caderno. Por quê? Porque a gente confia no dono do armazém, né? Senão a gente não confiaria. Bom, eu anoto no caderno todas as minhas compras e no final do mês eu pago. Se eu não confiasse no dono do armazém, era como se nós estivéssemos pegando essa caderneta, na folha da minha continha tem tudo o que eu comprei, mas também tem a que você comprou, e a que a dela comprou, e a que a dele comprou. E quando muda qualquer coisa na minha, também tem que mudar nas outras 200 do bairro. Tudo atualizado de maneira automática, com consenso de todo mundo. Então, como é que alguém vai pegar uma folha daquela caderneta do armazém e dizer que eu comprei um pão a mais, se para fazer isso ele tem que interferir em todas as outras cadernetas do bairro? Porque cada uma se amarra uma na outra de uma maneira que a gente não pode ter uma corrupção ali de dados. Essa é uma das tecnologias que compõem o blockchain. E, sinceramente, poderiam os meninos vir aqui dar uma aula sobre blockchain, sobre criptografia, sobre todas as ferramentas que ela se utiliza para ser uma tecnologia tão confiável como é hoje. Mas, para vocês, o que importa vocês saberem é que a tecnologia do blockchain é tecnologia. A gente não vai ver ela operando, a gente vê um aplicativo. A gente vê a interface e a estética dele. Mas o blockchain ele é muito poderoso. Não é à toa que o próprio Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a permitir operação de imóveis com tokens baseados em blockchain. Claro, a gente está tendo um amadurecimento dessa matéria muito grande. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui é com essa percepção, né? Um primeiro insight é: Bitcoin é uma coisa, blockchain é outra. Então, blockchain, confiança. Né, registro de dados confiáveis, sem a possibilidade de mudar eles. O Bitcoin é uma moeda que foi feita com base nessa segurança. Então, vocês nunca vão ver alguém roubando Bitcoin de alguém. Né? O registro é confiável. Agora, o método da moeda, se você confia mais em dólar, em Bitcoin, em saca de soja, a escolha é sua. Eu não gosto do Bitcoin, ele tem um lastro matemático, oscila bastante, então é uma preferência não minha. Mas eu já comprei moedas de soja em blockchain. E é isso que eu vou explicar para vocês. Separado isso, quando a gente olha esse tipo de notícia,
A gente olha tokenizadas, porque token, em inglês, significa representação. Ou seja, quando a gente tokeniza uma vaca, a gente tem uma representação digital de uma vaca. Só isso. Usando uma tecnologia, por exemplo, como blockchain, que não permite que mude essa informação ou que duplique essa vaca, depois de incorporado lá no site. Tá? É como se dentro da Rematify, se tivesse lá uma tecnologia muito vulnerável, a gente conseguisse vender 3 vezes o mesmo lote e enganar 3 pessoas. Por ter uma tecnologia confiável, isso não é feito. Claro, né? Também porque quem insere a informação na base é confiável. É por isso que a gente confia em empresas como a Rematify. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Eles pegaram essas vacas, colocaram um colar da Calmed, que faz todo o monitoramento, isso vocês já conhecem, e usaram essas vacas para lastrear um crédito, para usar como garantia. Essas operações, quando a gente vai para a Faria Lima e para lugares que têm muito dinheiro e que estão muito interessados no agro, isso eles olham com olhos assim, ó, riquíssimos. Por exemplo, mercado de carbono no Brasil ainda não é um mercado tão real para nós. Mas tem muitas pessoas no exterior comprando créditos de carbono nosso. E o que a gente faz para conseguir comercializar com eles? A gente tokeniza créditos de carbono. Porque daí a gente comunica numa plataforma confiável em blockchain, dados confiáveis, registráveis, e claro, feito por equipes de engenharia para constatar o quanto que se tem naquela floresta, naquele lugar. E coloca também nessa plataforma, por exemplo, um acompanhamento em tempo real. Com a tokenização, a gente consegue alcançar compradores ou abrir mercados que nós não tínhamos antes, por gerar confiança. Tá? O blockchain ele é sempre olhado por nós no aspecto de negócio e não tecnologia, porque meu papel aqui não é explicar a tecnologia, mas é mostrar para vocês como, no aspecto de negócios, o blockchain tem funcionado, e, para nós, ele é sinônimo de confiança. Porque, naquele exemplo da caderneta do mercado, eu não preciso confiar ou num cartório que vai fazer um documento autenticado ou no dono do mercado que vai controlar essa caderneta. A gente vai distribuir a confiança. A tecnologia do Pix, por exemplo, é muito boa, mas ela é centralizada. Quem que controla ela? Quem que cuida dela? Banco Central. Tá? Num blockchain, ela é descentralizada, todo mundo é dono. Então, você não consegue romper, porque tem milhares de pessoas com cópia daquilo. Você não consegue mudar. Esse seria, por exemplo, um dos exemplos do interno. Então, quando eu falei para vocês assim, olha, a gente não precisa saber o interno de um smart contract, que é um contrato inteligente dentro do blockchain. Vocês não vão ver isso nunca. Vocês vão ver a estética. Então, por exemplo, o Fagner trabalha lá com vários códigos para colocar a plataforma da Rematify no ar. Né? E o que a gente vê é aquela tela bonita. Por trás, a gente não sabe tudo que foi de código necessário para transformar aquilo. Então, tokenização é a representação digital de alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, a gente já vai ver exemplos para trabalhar melhor isso. E o blockchain é a tecnologia de confiança. Bom, olhem o que já está acontecendo. Quando a gente fala, bom, as coisas não estão acontecendo muito, né? Mas, na verdade, a gente é mal acostumado, e parece esse lance de algoritmo, de a gente só ver coisas que estão perto do nosso assunto. Né? Vejam o que está acontecendo. A AgroToken ela é uma empresa da Argentina que começou a tokenizar a soja. Então, o hábito levava a soja para o armazém, vocês já sabem, emitia um certificado de depósito, que pode ser um CDA, um WA, e ok, a soja ficava lá armazenada. O que eles entenderam? Bom, lá atrás, muito lá atrás, o senhor lembra que dinheiro já foi ouro, já foi produto, já foi alimento, foi commodity, foi prata. Então, se a gente tem uma tecnologia hoje que é confiável estruturalmente, a gente pode pegar essa soja, deixar no armazém, representar ela digitalmente e fazer ela girar. Qual é o nosso problema do dinheiro hoje? Não é justamente o ser fiduciário que permite que o grande interessado por ele imprima dinheiro? Quando a gente tinha o dinheiro lastreado em ouro, em um produto, uma commodity, a gente não tinha essa inflação que a gente tem hoje. Então, o que a AgroToken fez? Pegou toda a soja tokenizada, toda a soja no silo,
criou uma representação digital para ela e começou a circular ela como moeda. Uma loucura, né? Disso veio as notícias de um produtor rural comprando café, pagando em soja tokenizada. E é tão óbvio. Pensem comigo, se a gente já fazia isso há muitos anos atrás, a gente já fazia trocas, a gente já usa hoje, a gente calcula em sacas de soja, a gente calcula em arrobas. Por que a gente não faria isso se a gente tem uma base tecnológica de confiança? Claro, com ela emitindo e conferindo a quantidade de produto armazenado. Está ele aí no Starbucks comprando o café dele e pagando em moeda, que é soja, que não é algo muito distante do que a gente já vive. Bom, mas se isso é na Argentina, então a Minasul, aqui em Minas Gerais, fez a mesma coisa. A Minasul é uma cooperativa muito antiga lá de Minas Gerais, e ela fez o quê? Pegou todo o café dela armazenado e transformou cada token, tokenização, né, representação digital. Cada token representava 1 quilo de café. E isso se tornou uma moeda. Posso comprar um café, te pagar em café. Posso comprar um insumo na cooperativa e pagar em tokens de café. E quando a gente deixa de ter esse café no armazém, a gente queima o token, porque ele é pareado, ele é lastreado. Então, não tem inflação. Cada token emitido equivale a 1 quilo, a 1 tonelada de produto. Lá na Bahia, um cliente meu fez isso com o cacau também. E ele fez isso por uma causa muito nobre, porque lá a gente tem muito atravessador e trabalho escravo. Então, ele disse o seguinte: se eu pegar todo esse cacau, botar dentro da minha cooperativa, e ele é do mercado financeiro, então ele abriu mercado e permitiu que todo mundo comprasse 1 quilo de cacau. Ele falou: vou deixar todo mundo comprar, aí tu compra 10 quilos de cacau, tu compra 10, tudo por token. Eu vou beneficiar esse cacau, vou transformar em chocolate e vou vender o chocolate, white label, assim, sem marca, né, para os outros colocarem a sua marca. E no que a gente lucrar, tu ganha como investidor. Então, a gente começou a ter vários produtores digitais de cacau que compravam o cacau, enquanto a empresa beneficiava ele, vendia em chocolate, eu também faturava junto e ajudava os pequenos produtores de cacau lá na Bahia, porque daí a gente cotava aquele cacau com o preço de bolsa, normal. Bom, esses exemplos aqui são para vocês, é uma provocação mesmo, para vocês verem o como isso parece distante, mas, na verdade, já está muito mais perto do que a gente imagina. Justamente porque essas palavras que parecem muito estranhas para a gente, elas são, na verdade, uma nova realidade e nem são tão complexas assim, né? Às vezes é uma palavra muito esquisita, mas a gente logo se familiariza com elas. Está me olhando com uma cara? Muito estranho isso? Nada. Vamos ver se alguém entendeu alguma coisa aqui hoje. Basicamente, gente, o que a gente está fazendo? Tá? A gente está usando tecnologia para representar os produtos que a gente deixava guardados no armazém. E que, por alguma razão, a gente já fazia isso. A gente já tratava essas trocas. E agora a gente pode só facilitar elas, transformar elas em mais seguras, né, ou mais confiáveis e mais rápidas também. A AgroToken distribuiu a soja tokenizada, né? Então, vários produtores do mundo inteiro tinham silos espalhados pelo mundo e podiam armazenar soja daquele tipo em silos no Brasil, na Argentina. E a AgroToken, inclusive, fez um cartão Visa com soja tokenizada. Então, você podia pagar as contas aqui com soja também. Tá? Isso é uma forma também de trazer esses assuntos para se tornar mais familiares. E por que a gente faz isso? O Alvin Toffler fala o seguinte, que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler nem escrever, não é mais isso. Mas é aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, porque é tempo de viver coisas novas. Olhem como esse caso da AgroToken e da Minasul são meras negociações que a gente faz todo dia, mas que encontraram uma nova roupagem através da tecnologia para ganhar mais rapidez, mais agilidade ou mais transparência para quem a gente comercializa.
Da mesma forma como muitos de vocês antes faziam remates só presenciais e hoje se utilizam de tecnologia para transformar isso com mais agilidade, para acessar pessoas que vocês antes não acessavam e também para facilitar essa dinâmica. Então, meu papel era esse hoje, trazer esses termos para que as próximas vezes que vocês escutarem, vocês já estejam minimamente familiarizados. Quanto mais familiarizado e mais a gente ouve falar nesses termos novos, mais a gente entende que isso está mais perto de nós do que a gente imagina, né? Porque, afinal, muitos dos clientes que fazem contratos convencionais, operações convencionais com nós, hoje usam esse tipo de ferramenta, assim como a Rematify pensa em tecnologia, para a gente entender como facilitar ou melhorar os nossos negócios. E, às vezes, não são grandes inovações. É só uma nova roupagem, um novo detalhe que a gente precisa fazer. Tá? Então, fiquem de olho, a gente tem muitas novidades vindo aí, e muitas delas apenas para facilitar. E são mais simples do que a gente imagina também. Tá? Obrigada. Oi, Fábio. Fábio está aí? Quem vem agora? O Thiago? Para entregar? Ah, ok. Desculpa. Vamos lá. Marcelo Trentin, tem pergunta? Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para a doutora Deise sobre a tributação, a parte que a senhora falou que o leiloeiro é o responsável pela tributação ali. Sentindo o bolso. Quanto a isso, Nana, eu não vejo problema, se bem que ninguém gosta de escutar sobre tributação, ter que pagar. Mas acredito que, se for realmente necessário, se organizará para fazer isso. E não terá problema nenhum, até porque a senhora deu o exemplo que o cartório também, com o ITBI, né, consegue fazer isso. Então, dessa forma, não teria problema, seria um custo a mais, mas seria feito. Eu me refiro, talvez eu tenha perdido, eu tenha saído, se a senhora comentou sobre a negociação direta de produtor para produtor, a intermediação, compra e venda direto, que daí, no caso, sai dos leilões. Se for obrigatório nos leilões e também nas negociações entre produtores, eu acredito que não tenha problema, embora não seja o que a gente gostaria, mais uma tributação. Mas o meu receio é as pessoas, os clientes, os produtores, migrarem, já que o leilão vai ter mais esse custo, eu vou fazer, então, o meu negócio direto. Seria essa a minha dúvida. Obrigado. Tá. Vamos por partes, então. Tá ligado? Primeiro, com relação à questão do leiloeiro ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo. Não significa que nós temos aqui mais um tributo. É o tributo que já vai incidir naquela operação, porque quando a gente está falando aqui de leilão, a gente está falando de uma compra e venda, só que ela acontece num ambiente diferente, peculiar, que é o ambiente do leilão, não é justamente diretamente. Então, o que o poder público faz? Né? O que a gente observa do movimento dos fiscos ao longo dos anos? Eles sempre se resguardam de uma forma que a banca nunca perde. Então, se o vendedor, no momento em que vende, o senhor vende para mim, a leiloeira é a Gabriela, o senhor vende para mim, quem está recebendo o produto dessa venda e que tem que recolher IBS e CBS seria o senhor. Se o senhor não recolher, a Gabriela vai ser solidariamente responsável. Ela vai ser chamada a pagar isso porque ela intermediou essa negociação. É aqui que acontece. Mas não significa que seja um tributo diferente. Vai haver, lógico, o tributo que incide sobre a prestação do serviço do leiloeiro, mas que daí é outra coisa. Né? Nós não estamos falando aqui desse que ele seria responsável solidário. Nas transações que acontecem entre produtores diretamente, eles são os responsáveis. Eles, inclusive, podem convencionar, por exemplo, vamos vender entre A e B, a responsabilidade pelo pagamento, por arcar com o custo do tributo, vai ser do comprador por qualquer motivo comercial entre os dois, mas o contribuinte sempre vai ser o vendedor, é aquele que fornece.
né? É ele que tem que recolher. E a gente tem um princípio, inclusive, de que as convenções de direito privado, os contratos, os acordos feitos entre as partes, né, tudo que elas estipularem que envolvam tributos, o fisco não quer nem saber, trocando em miúdos. Lá na lei vai dizer, é o fornecedor, perdão, o fornecedor é o contribuinte, é dele que eu vou cobrar. Ah, mas eu contratei lá que o comprador ia arcar com esse custo. Isso é um problema seu, é de você que eu vou cobrar. Então, entre particulares, o leiloeiro nem se envolve, ele até pode ter tido algum papel nessa aproximação dessas partes, alguma intermediação, às vezes faz essa facilitação comercial por conhecer quem quer comprar e quem tem para vender, e não estamos falando de um ambiente de leilão, mas ele não está envolvido nessa relação tributária, isso fica entre A e B, né? Mas no ambiente do leilão, sim, aconteceu a venda, houve essa intermediação pelo leiloeiro, o tributo não foi recolhido, ele pode ser chamado a pagar, sim. E é aqui daí que eu mencionei que o split payment pode ser uma ferramenta bem interessante, porque como ninguém põe a mão no dinheiro do fisco, ele não vai poder dizer que não recebeu, né? Então, fica mais seguro nesse sentido. E a tendência que a gente vê é que as operações, de fato, tenham mais e mais liquidação eletrônica, né? Muito dificilmente, hoje em dia, a gente vê movimentos de dinheiro em espécie, de cheque, como antigamente, né? Acho que tem gente que nem virou meio peça de museu, assim. Acho que a geração que veio depois de mim nem sabe bem o que é um cheque, não saberia preencher, né? Coisa que antigamente se recebia os bolos, né? E se guardava e tinha que tomar cuidado para não prescrever, ainda por cima. Então, hoje a gente já não tem mais essa realidade. Mas, bem objetivamente, no leilão, sim, o leiloeiro pode ser chamado entre particulares, ainda que ele intermedie, não, ele não faz parte dessa relação tributária. Obrigado, acho que ficou bem claro, mas a minha dúvida também era sobre os negócios particulares, no caso, esses clientes dos leilões migrarem para os negócios particulares em função desse custo. Mas não, ficou claro que o custo existe de qualquer forma. É o mesmo tributo. Se eles negociarem entre si, se eles negociarem num ambiente de leilão, o custo tributário é o mesmo, não vai ter diferença. Vai mudar a comissão, que hoje já é um elemento, mas quem já trabalha no ambiente do leilão sabe que tem a comissão envolvida e sabe das vantagens de estar no leilão. Então, isso não vai mudar essa dinâmica. O que pode acontecer, que nós mencionamos, é aquela questão de nós termos um lote fornecido por contribuinte e um lote fornecido por não contribuinte. Aí é que, de repente, mexa, o senhor, inclusive, disse que acredita que não, né, que o mercado vai ditar a regra e que a demanda vai suprir esse potencial problema, que nós não sabemos se vai acontecer mesmo ou não. Mas a questão só seria que essa, né, se eu tenho um vendedor de um determinado lote e tem um outro equivalente que é contribuinte, ele vai ter esse custo desses tributos novos calculados por fora, mais ou menos a 11% pela nossa alíquota estimada aqui, ao passo que aquele que é não contribuinte não tem. Então, isso poderia acabar forçando, né, um direcionamento assim, de um interesse maior para aquele que é não contribuinte, dependendo do adquirente. Mas a gente fala de tantas variáveis aqui, né, a gente tem que construir tantas triangulações e imaginar tanto essas relações, que, por enquanto, a gente está num plano muito abstrato ainda para dizer se isso vai trazer impacto. Agora, o fato de estar no ambiente do leilão ou a compra e venda direta, o custo tributário é o mesmo e o problema do contribuinte e não contribuinte também é o mesmo. Vai ser o mercado que vai ditar como é que a coisa vai funcionar de fato. Diga lá, Silvio. Essa sua pauta é muito interessante, eu acho que envolve todo o Rematify do ano que vem. A gente passa o dia falando sobre isso porque é importantíssimo. Mas tem que ser antes das meninas do marketing, né? Porque elas me destruíram ali, eu me senti jurássica depois delas. E, de fato, nós brasileiros somos muito ignorantes a respeito. Mas eu gostaria da sua opinião técnica. Uma percepção que eu tenho, a roda tem que girar para a gente poder mexer nela, para a gente poder ajustar os parafusos, né? Isso é básico, né? Não lhe parece que fica mais claro os nossos pagamentos de impostos? Fica mais clarificado as coisas? Fica. Vamos olhar para o lado positivo? Fica. Né? Centraliza e clarifica melhor. A roda mexe, se paga 11, a gente vai saber fazer isso aí. A sua opinião técnica que eu gostaria. Fica. E esse era justamente o objetivo da reforma. Nós temos, inclusive,
Lá, quando eu mencionei que a reforma começou em 2023, parece que é uma coisa de agora, mas não, né? Nós tivemos uma emenda que foi discutida ao longo de todo o ano de 2023 e aprovada no apagar das luzes daquele ano, que traz justamente um dos princípios que tem que ser norte da reforma tributária, a transparência. Justamente porque hoje a gente convive com um manicômio tributário, né? Quem já teve que abrir, não sei se tem alguém aqui que é contador, mas quem tem que abrir um regulamento de ICMS, por exemplo, tem vontade de arrancar os cabelos. Daí a gente multiplica pelo número de estados mais o Distrito Federal, é bem complexo, mais os convênios todos. Então, nós não temos transparência hoje. A gente nunca sabe exatamente qual é a carga tributária de que nós estamos arcando no nosso dia a dia, né? Nós não temos isso. Então, a reforma vem com essa intenção. Como eu vou ter destaque de IBS e CBS por fora, eu vou formar o preço, e em cima desse preço eu vou aplicar uma alíquota, seja ela cheia de 28%, seja ela uma das alíquotas reduzidas, e são vários os regimes diferenciados que nós vamos ter aí, que vem na legislação, o agronegócio é só um deles, né? E muito merecido, porque não pode ser tratado como uma indústria, não teria cabimento fazer isso, né? Trazer ele num nível assim. A gente vai ter, sim, muito mais transparência. Nós vamos ter um aumento de carga, me parece que isso não existe dúvida, né? Nós não tínhamos antes a tributação, como eu mencionei, de diversos tributos na pessoa física, e, inclusive, agora em algumas pessoas jurídicas, e agora nós vamos ter a presença desses impostos novos, né, no dia a dia. Com essa questão de optar ou não por ser contribuinte de acordo com a sua realidade, onde eu estou na cadeia, mas sendo contribuinte, mesmo que eu tenha esses 11%, eu vou ter a apropriação do crédito. E é aqui que os controles vão ser muito importantes. Inclusive, a nossa própria transparência dentro de casa, é aí que vai começar. Porque tudo aquilo que eu comprar de insumos, tudo que eu comprar de material, cada grampo de cerca, cada ferradura, cada medicamento que eu comprar, cada veterinário que entrar a porteira dentro para prestar um serviço, me dá crédito. E eu preciso apropriar esse crédito, né? Então, a gente está falando de uma ampla tomada aqui. Então, se eu for contribuinte, eu tenho essa possibilidade. Por isso que a gente não pode pensar só que haverá um aumento assim como se fosse uma coisa vertical. Não é assim. Haverá um aumento, haverá tributos que hoje a gente não é um problema para o produtor e passarão a ser do ponto de vista de organização, de controles e tudo mais, mas não necessariamente ele vai oferecer um incremento tão grande que prejudique a cadeia. A gente torce para que não. Ela não veio para isso. Nesse ponto o senhor tem razão e eu concordo. Por favor, João. É João, Clínica Remates. A respeito dessa responsabilidade do leiloeiro, eu não sou leiloeiro, eu tenho uma empresa leiloeira. Não seria transferida para a empresa leiloeira, porque o trânsito do dinheiro entre comprador e vendedor passa pela empresa leiloeira, não passa pela conta pessoa física do leiloeiro ou pessoa jurídica. Não, como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? Essa fiscalização, como é que vai funcionar? O que a lei diz lá no artigo é o leiloeiro nas operações realizadas no âmbito de leilão. Mas, quando a gente lê leiloeiro, ele menciona, minha interpretação da lei, né? O senhor sabe, provavelmente, que interpretação há muitas, às vezes, para uma mesma frase, né? Muito está nos ouvidos de quem ouve. Mas, quando se lê leiloeiro, muito dificilmente nós vamos encontrar um leiloeiro, hoje em dia, que opere na pessoa física, né? Que seja pessoalmente responsabilizado. Aqui, quando a lei fala do leiloeiro, eu também entendo que seja a empresa de leilões, a que organiza, a que intermedia os negócios e por meio da qual tudo acontece. Muito dificilmente, acredito eu, chegaria na pessoa física do leiloeiro, porque nós temos camadas de proteção para isso, inclusive, né? As organizações empresariais, as organizações das sociedades vêm justamente para que a gente tenha essa separação entre o que é CPF e CNPJ. Então, estando o CNPJ lá operando e fazendo leilão, é ele que possivelmente será o responsável tributário aqui. Doutora, não, é o seguinte, é que em outras situações já passamos por isso, que eu sou leiloeiro também, e como uma porcentagem também que é cobrada e tal, aparece o leiloeiro, mas quem paga é a empresa. Eu acho que é por aí, Silvio. Aparece o leiloeiro, ali a figura do leiloeiro, mas quem paga é a empresa. Eu estou tranquilo, quem vai pagar o não, então está tudo certo. Sim, responsável, leiloeiro, mas isso é um acerto e quem paga é a empresa. Por lei, quem vai responder a isso é o leiloeiro, não a empresa. Mas quem vai pagar é a empresa.
Sim, exatamente. Quem emitiu a nota de serviço, quem intermediou, né? Sim, mas o senhor está falando de uma responsabilidade civil ou de uma responsabilidade tributária? Está falando em pagar a conta. Porque é um pouco diferente. É um pouco diferente. A responsabilidade tributária, em princípio, veio agora nessa legislação nova, inclusive porque até hoje, quando a gente vê operações que acontecem no âmbito dos leilões, normalmente é o preço. A tributação está atrelada ao pagamento do preço, é como acontece nos leilões de imóveis. Por que o imóvel sai liberado, né? Porque se eu precisar, eu vou descontar do preço o valor. Muda esse enfoque agora e vai para cima do leiloeiro, justamente porque, como nós temos um mecanismo diferente de tributação aqui, se não houver recolhimento pelo vendedor, que vai ser contribuinte, vai ser o leiloeiro. Até porque, na maioria dos casos em que vocês operavam, nós não tínhamos, por exemplo, o ICMS, nós não tínhamos o destaque desses tributos que agora haverá. Né? Como essa operação acontece no ambiente do leilão, é por isso que trouxe ele como responsável, porque é ele quem está intermediando. Mas eu entendo que é a empresa de leilões, não o leiloeiro, pessoa física, e eu lhe dou a mão e brigo até o fim e vou até o inferno e volto, brigando com essa interpretação. Não entendo que seja o leiloeiro, pessoa física aqui. Sim. É quem está intermediando aquele negócio. Ok. Parabéns mais uma vez às duas. Deise e Gabriela, muito obrigado. Venham aqui receber do Diego os kits, juntamente com o Ismael, kit Remate Faz.